e plenitude do espírito e vida familiar. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. F 5:18 a 21. Não há, provavelmente, uma área tão importante na nossa vida e na da Igreja cristã quanto a família. Cremos que não haja muitas dúvidas a respeito dessa declaração. Todos nós concordamos que famílias sadias e equilibradas formam o esteio de igrejas e sociedades equilibradas. É em famílias assim que indivíduos podem crescer de maneira sadia. Crendo nisso e reconhecendo igualmente que a família, de forma geral, está passando por momentos difíceis, trataremos neste capítulo acerca da dinâmica, ou do segredo, se assim o leitor preferir, de famílias bem-sucedidas. Efésios 5:18 a 6:4 é o texto clássico do Novo Testamento sobre o assunto. Nele o apóstolo Paulo traça os preceitos gerais para a família, as condições que regem o relacionamento entre pais e filhos e marido e mulher, e o princípio dinâmico que deve controlar essas relações. É no ensino dessa passagem que basearemos o presente capítulo. Porém, antes de nos determos na investigação desse texto, é importante relembrar alguns princípios gerais sobre a família cristã ensinados nas Escrituras. Primeiro, ser um cristão verdadeiro não é garantia de que o casamento e a vida familiar darão certo. Infelizmente, algumas igrejas, comprometidas com os ensinos da teologia da prosperidade, fazem promessas sobre o casamento que vão além daquilo que Deus nos ensina em sua palavra. Tais igrejas parecem sugerir que, se fizermos determinados votos ou cumprirmos rituais por elas estipulados, nossos problemas de relacionamento com o cônjuge e os filhos terminarão. Mas, se o segredo de casamentos e famílias felizes fosse simplesmente levar a cabo determinados rituais durante cultos de libertação, por que Deus colocaria nas Escrituras orientações, instruções, conselhos e determinações aos maridos, mulheres e pais cristãos acerca de como se comportar em família? Ungir o retrato da minha mulher não substitui meu dever de exercer o papel de marido conforme o ensino das Escrituras. Devo educar meus filhos nos caminhos do Senhor, diariamente, se desejo realmente vê-los crescer como cristãos verdadeiros. Nenhuma corrente de oração vai substituir isso. Esse primeiro princípio procura livrar-nos de uma ideia romântica de que o simples fato de irmos à igreja vai garantir-nos um casamento e uma família felizes. Segundo, ser cristão comprometido com os padrões bíblicos pode trazer dificuldades ainda maiores ao casamento. Aquele que teme a Deus e ama a sua palavra descobrirá que frequentemente não é fácil obedecer às orientações de Deus a respeito do casamento e da família. Maridos devem amar as suas mulheres como a si mesmos e esposas devem ser submissas a seus maridos. Para as pessoas que não são cristãs, que não temem a Deus nem respeitam a sua palavra, isso é um problema, elas simplesmente não seguem essa orientação. Para elas o divórcio é uma solução da qual poderão lançar mão se as coisas piorarem, e, às vezes, antes mesmo de chegarem a esse ponto. Entretanto, para os cristãos, que sabem que Deus odeia o divórcio, ML 2.16, todos os esforços legítimos devem ser empreendidos para a manutenção dos laços matrimoniais, quando estes estão ameaçados pelos problemas que costumam rondar a estabilidade da família. O divórcio é aparentemente o caminho mais fácil e rápido para resolver o problema de um relacionamento conturbado. No entanto, os cristãos enveredam pelo caminho mais longo e mais difícil do aprendizado, do quebrantamento, da renúncia e da reconciliação. Terceiro, casamento e criação de filhos não são assuntos separados de nossa fé. São assuntos sobre os quais a Bíblia se pronuncia. Portanto, devemos reger nosso casamento e a criação de nossos filhos pelos princípios nela contidos. Temos a tendência de compartimentar certas áreas da vida e isolá-las de nossa santa religião. Quão frequentemente orientamos nosso casamento e nossa família segundo a razão humana, as práticas da sociedade moderna, nossa sabedoria carnal, como fazem as pessoas que não conhecem a Deus.
Portanto, as regras práticas para o casamento e a família, como as que encontramos em Efésios 5:18 a 6:4, não devem ser dissociadas da doutrina cristã em geral. Ou seja, não devemos cair na velha falácia de tentar separar prática cristã de teologia, e vice-versa. Especialmente nessa passagem de Efésios, podemos ver como essa dicotomia é estranha ao pensamento dos autores do Novo Testamento. Paulo aborda a questão do casamento na perspectiva da doutrina de Cristo e da Igreja e enraiza o ensino sobre a criação de filhos no Antigo Testamento. Enfatizamos esse ponto porque cremos que só uma compreensão adequada da relação entre Cristo e sua Igreja nos ajuda a ter um casamento feliz. Felizes são os casais que compreendem bem essa analogia e pautam seu relacionamento nela. Quarto, o conceito bíblico de casamento é único e diferente de todos os demais. Muitas pessoas pensam que o casamento é apenas a legalização da atração física ou, então, simplesmente uma conveniência humana, fruto da necessidade social. Entendemos, porém, pela Escritura, que o casamento é uma instituição divina, algo criado e ordenado por Deus para a raça humana. Sabemos muito bem que esse tipo de concepção do casamento tem cada vez menos adeptos. O casamento, como instituição, tem sofrido alterações radicais, especialmente no Ocidente, em virtude de diversas mudanças sociais. O crescimento do número de jovens que praticam o sexo antes do casamento como resultado do afrouxamento dos padrões morais da sociedade moderna. O aumento da idade média em que as pessoas se casam. Mais e mais mulheres casadas seguindo uma carreira profissional e deixando o lar e os filhos em segundo plano. A liberalização das leis concernentes ao divórcio. A legalização do aborto em vários países. A melhora na eficácia e a facilidade de acesso aos meios de controle da natalidade, as mudanças nos papéis tradicionais do homem e da mulher. Esses fatores, entre outros, têm moldado a mentalidade ocidental moderna sobre o casamento, o qual tende cada vez mais a ser encarado como mera conveniência social, nem sempre desejável. Entretanto, a Igreja de Cristo, muito embora atenta às mudanças, guia-se por padrões e valores mais estáveis, na verdade, imutáveis, no que diz respeito a casamento e família. Esses padrões e valores estão revelados nas Escrituras Sagradas. A família no contexto do Espírito. Neste capítulo examinaremos um importante princípio das Escrituras sobre o casamento e a família. Esse princípio é desenvolvido pelo apóstolo Paulo em Efésios e necessita de um estudo especial. O relacionamento familiar deve ocorrer no contexto de vidas cheias do Espírito Santo. Na passagem de Efésios 5:22 a 6:9, Paulo instrui maridos, mulheres, pais e filhos sobre os deveres mútuos, passando-lhes instruções que devem controlar esses relacionamentos. Paulo tem em mente a ideia de que esses princípios devem se concretizar em meio a um ambiente profundamente espiritualismo. Essa é a dinâmica de famílias cristãs sólidas e felizes. Existem diversas evidências que nos levam a dizer isso. A primeira é essa passagem, na qual Paulo fala dos deveres dos pais e dos filhos. É precedida e controlada pelo imperativo do versículo 18 de Efésios 5, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Após essa ordem, vêm as exortações e orientações práticas acerca do casamento e da família. A relação entre essas duas partes tem escapado aos leitores brasileiros da Bíblia, pois a maioria das versões em português traz, após o versículo 21, o título em negrito O Lar Cristão ou coisa semelhante. Muito embora o objetivo do título seja ajudar o leitor a ter uma ideia do assunto que se segue, acaba por prestar um desserviço, pois trunca a linha de pensamento do apóstolo e interrompe a continuidade do assunto. O leitor fica com a impressão de que Paulo acabou de falar sobre o Espírito Santo no versículo 21 e que, no 22, começa a falar de outro assunto completamente diferente, que é a família cristã. Na realidade, Paulo não começa um novo assunto no versículo 22, mas simplesmente expande o que havia dito nos versículos 18 a 21. Essa relação é mais fácil de perceber no texto grego.
Literalmente, os versículos 21 e 22 estão assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres ao seu próprio marido. Vamos explicar esse fato de outra maneira, para facilitar a compreensão. No versículo 18, Paulo exorta os crentes, enchei-vos do Espírito. Perguntemos ao apóstolo quais são os passos necessários para obedecer a essa ordem. A resposta vem a seguir. Ele diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. F5.19 a 21. A última determinação significa que os cristãos devem acatar os outros cristãos que se encontram em posição de autoridade. Nos versículos seguintes, o apóstolo trata desses casos em particular, desenvolvendo sujeitando-vos na área do casamento, F5.22 a 33, da família, F6.1 a 4, e da sociedade, F6.5 a 9. Tudo o que Paulo ensina nesses versículos está diretamente ligado à ordem para que nos enchamos do Espírito. O vínculo é o conceito de sujeição. As esposas sujeitam-se aos maridos, os filhos, aos pais, os servos, aos senhores. Existe uma determinação aos homens e aos pais de cumprimento da sujeição mútua, mencionada por Paulo no versículo 21, que será discutida mais adiante neste livro. Portanto, o ensino de Paulo sobre o casamento e a família, e também sobre nossos relacionamentos no trabalho, é a continuação explicativa do mandamento sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, que por sua vez é uma explicação do mandamento principal: enchei-vos do Espírito. Implicações. A raiz dos problemas na família. Essa descoberta significa no mínimo uma coisa muito importante: não podemos dissociar a espiritualidade da vida familiar. Todos nós queremos ser bons cristãos, cheios do Espírito Santo, disso não temos dúvida. Podemos começar a ser cheios do Espírito Santo colocando em ordem nosso casamento e nosso relacionamento com os filhos ou com os pais. Não podemos deixar de ver que a vida espiritual afeta diretamente o casamento e a família. Há uma ligação profunda entre as dimensões, vida cheia do Espírito e vida familiar. Cremos que isso esteja claro na passagem que estudamos. A raiz da infelicidade de muitos casamentos, mesmo cristãos, é a dureza do coração humano. Foi a dureza do coração que o Senhor Jesus atribuiu à incapacidade dos cônjuges de resolver suas diferenças no casamento, recorrendo finalmente ao divórcio, MT 19.8. As frequentes exortações do apóstolo aos maridos para que amem a esposa e as esposas para que se sujeitem ao marido indicam que os cristãos casados devem estar sempre alertas contra o egoísmo, a rebeldia e o orgulho de seu coração, para que não perturbem a paz e a felicidade do casamento. Estamos convencidos de que boa parte dos problemas, angústias e tensões que ocorrem na família são fruto de nosso pecado. Nem sempre, entretanto, estamos prontos a admitir isso. Temos muitas desculpas, como incompatibilidade de gênios, falta de maturidade, falta de dinheiro, educações diferentes e a vida agitada de hoje. Não negamos que essas coisas contribuam para o agravamento das tensões que existem em todo casamento e em toda família. Entretanto, elas não podem nos impedir de reconhecer sincera e humildemente que é a falta de andar diariamente no Espírito a verdadeira raiz da nossa infelicidade. Tiago faz a seguinte pergunta aos cristãos aos quais escreve: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? TG 4.1. Em outras palavras, Tiago atribui à nossa carne, ele evidentemente se refere à nossa natureza decaída e corrompida, às guerras e contendas que ocorrem entre nós. O que ele diz nesse versículo está expresso em toda a Bíblia. Por exemplo, em Gálatas 5.19 a 21, encontramos uma exposição do apóstolo Paulo sobre as obras da carne. Não é difícil verificar que boa parte dos problemas pelos quais os casais passam hoje são extraordinariamente semelhantes às obras que o apóstolo enumera, a começar da prostituição, impureza e lascívia. Uma tríade de palavras gregas de sentido muito semelhante e geral,
incluindo infidelidade conjugal e toda sorte de aberração ou pecado na área sexual, até inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. A mesma sensação teríamos diante da lista que o Senhor Jesus apresentou das coisas que brotam do coração humano: maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, MT 15.18 a 19. São essas coisas, diz o Senhor, que contaminam o homem. Vemos que é da carne, termo predileto de Paulo para se referir à nossa natureza corrompida e pecaminosa, que brotam os atritos, incompreensões e conflitos na vida do casal. É inútil querermos culpar exclusivamente uma incompatibilidade de gênios. Isso nos desvia da cura eficaz. Vamos expor o assunto de outro modo. Qual é a razão pela qual deixamos de guardar os votos solenes feitos na hora do casamento, a não ser nossa infidelidade e dureza de coração? Um homem e uma mulher, no pleno uso de suas faculdades mentais, comparecem solenemente diante de Deus, na presença de todo o povo, e dizem um ao outro: eu prometo ser fiel a você, eu prometo cuidar de você, eu prometo amá-lo-á, eu prometo lhe dar assistência, suprir o que for necessário a você, mas no mês seguinte quebram a palavra. É incompatibilidade de gênios? Não. É carnalidade. É pecado. É nossa natureza pecaminosa. O que são a mentira, o fingimento, o egoísmo, a busca dos próprios prazeres, a rebeldia dos filhos, a revolta e a desobediência, senão fruto da carne? Essa é uma implicação bem séria do ensino de Paulo em Efésios 5. Ele vê o casamento como expressão da vontade de Deus. Desenrolando-se num contexto espiritualismo, faríamos bem em nos perguntar se a maior parte de nossos conflitos no casamento e de nossas atitudes para com o cônjuge e os filhos não seria resultado da falta da verdadeira espiritualidade bíblica. Educação e cultura não bastam para fazer um casamento feliz. Dizemos isso com muito cuidado. As chances de ocorrerem desavenças, sofrimento e conflito são maiores num casamento em que um dos cônjuges não é cristão comprometido com o Evangelho. Por mais que ele ou ela seja uma pessoa educada, culta e experiente, falta-lhe a presença do Espírito Santo no coração. Educação não resolve todos os problemas do ser humano. Faz alguns anos os jornais publicaram um escândalo envolvendo o reitor de uma universidade federal do Brasil. Era um homem que havia estudado no exterior, cheio de cultura e conhecimentos. Era um homem brilhante. Infelizmente, era corrupto. Acabou sendo processado por enriquecer à custa do dinheiro público. Não estamos dizendo que todos os intelectuais e homens cultos do país são corruptos. Apenas que existem coisas que somente o Espírito de Deus pode fazer. Educação, cultura e conhecimento são coisas boas e devem, quando possível, ser adquiridas. Mas elas não substituem o poder do Espírito Santo que habilita duas pessoas diferentes a viver felizes, anos a fio, debaixo do mesmo teto. Depois de anos de escândalo, o príncipe Charles e a princesa Diana anunciaram em 1996 a intenção de se divorciar. Cada um confessou que havia sido infiel no casamento. O pomposo enlace de Charles e Diana, em 1981, na famosa Catedral de São Paulo, em Londres, foi considerado o casamento do século. Jovens, ricos, bonitos, educados e famosos foram entretanto incapazes de viver como marido e mulher. Acabaram por quebrar os votos de fidelidade que haviam feito perante o mundo inteiro, que assistiu deslumbrado à cerimônia do casamento deles pela televisão. Voltamos a dizer que não estamos declarando ingenuamente que casais crentes nunca terão problemas no casamento e na família. O que afirmamos é que, cheios do Espírito, terão o poder necessário para vencer tais dificuldades, coisa que uma boa educação não dá. Nunca deixou de nos impressionar o fato de que homens e mulheres ilustres, intelectuais e artistas famosos, mesmo sendo bem-sucedidos, frequentemente têm uma vida pessoal e afetiva conturbada, passando por vários casamentos, divórcios litigiosos e conflitos com os filhos. Na sua autobiografia,
O multimilionário estadunidense J. Paul Getty refere-se aos seus 5 casamentos e 5 divórcios deste modo. Em resumo, diz ele, foram 5 fracassos. Em seguida, ele, que foi uma das pessoas mais ricas do mundo, faz a seguinte pergunta excruciante: como e por que foi possível para mim construir meu próprio automóvel, perfurar poços de petróleo, construir uma fábrica de aviões, erigir e liderar um império financeiro? Mas não fui capaz de manter ao menos uma relação marital satisfatória? Pela graça divina, mesmo as pessoas menos cultas, conhecendo a Deus, tendo seu espírito e enchendo-se dele, poderão ser como o mais sábio dos homens. Foi essa a experiência de Davi, SL 119.99. É no temor que os pais têm do Senhor que os filhos encontram um forte refúgio, PV 14.26. Não devemos depender de nossas forças. Inferimos também, já que o casamento é visto por Paulo no contexto do Espírito Santo, que não podemos cumprir os termos do relacionamento familiar por nossas próprias forças. O casamento implica privilégios e responsabilidades. Além daqueles prescritos pela lei do país, o cristão conhece os privilégios e responsabilidades determinados pelas Escrituras. Que homem pode, por si mesmo, amar a esposa como Cristo amou a igreja? Que marido pode fazer isso apenas com a força humana e carnal? Que mulher, apenas com suas forças, submete-se ao marido no temor de Cristo, como a igreja está submissa a Cristo? Que filhos conseguem obedecer os pais só com as próprias forças? Que pais conseguem criar os filhos apenas com suas forças? Deus nunca espera que o façamos com nossas forças. A razão é a nossa inabilidade e incapacidade de obedecer a Deus e fazer sempre o que é correto. Nós somos parte de uma raça caída, espiritualmente depravada e limitada pelos efeitos do pecado. Nós somos filhos de Adão e de Eva. Herdamos sua natureza, nossa mente é escurecida pelo pecado, nossa vontade, inclinada para o mal, nosso coração, endurecido. Por esse motivo não somos o que devemos ser à luz da palavra de Deus. Entretanto, não podemos perder de vista o fato de que Paulo determina que certas atitudes sejam tomadas pelo marido e pela mulher, pelos pais e pelos filhos. Reconhecemos que não podemos obedecer com base em nossas próprias forças. Porém, isso não anula o fato de que devemos agir. Neemias orou pedindo proteção de Deus e armou seus homens para o combate. Li 4.17,23. Durante a Idade Média, os cavaleiros cristãos que saíam para o combate costumavam tomar a ceia com o pé no estribo do cavalo. Devemos agir em obediência à palavra de Deus, mas fazê-lo na mais completa dependência da graça do Senhor em nossa vida. Os efeitos da queda do homem se revelam particularmente malignos na área sexual e na área do casamento. Note que todas as listas de pecado no Novo Testamento são encabeçadas por pecados relativos a desvios na área sexual. A queda do homem afetou primariamente a família, e é nela que vemos as manifestações mais hediondas do pecado: adultério, abandono, estupro, espancamento, mentiras e fingimentos para com as pessoas que juramos amar e ajudar. Precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo, controladas pelo Espírito Santo, capacitadas pelo Espírito Santo, para poder obedecer a Deus no que diz respeito à família e, consequentemente, ter um lar feliz. O conhecido escritor irlandês Oscar Wilde descreve em um de seus livros a agonia de um homem condenado à morte por ter assassinado a esposa. Andando de um lado para o outro de sua cela, o homem angustia-se, não tanto por estar às portas da morte, mas por ter matado aquela que amava. Wilde escreve em conclusão: cada homem mata aquilo que ama. Que todos ouçam isso. Alguns o fazem com um olhar amargo. Outros, com palavras bajuladoras. O covarde mata com um beijo. E o bravo com a espada. Sem a graça de Deus em nosso coração, acabamos por violentar, ferir e matar, mesmo os nossos entes queridos, por meio de palavras, olhares, gestos, coisas das quais muitas vezes nos arrependemos tarde demais. Espiritualidade e felicidade no lar. A vida no espírito é adequada ao casamento.
Quem anda no espírito tem a vida controlada, não é uma pessoa dissoluta, que desperdiça os seus bens, é uma pessoa que se preocupa com os outros e é sensível à necessidade deles. E como isso é importante no casamento. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é de fácil convívio. Convívio é uma palavra-chave em nossos dias. As pessoas sem o Espírito Santo precisam de estimulantes ou anestésicos para poder conviver com as outras. Por que os homens vão para os bares ou para os clubes, e lá a conversa só fica melhor depois de um aperitivo? É porque o álcool solta a língua, derruba as inibições. Eles se sentem mais à vontade, não conseguem ficar sem beber para poder conviver, têm de beber para ser sociáveis. É por isso que nas festas sociais não podem faltar aperitivos. É claro, depois de algum tempo, o álcool tem efeito contrário e as pessoas começam a se comportar como verdadeiramente são, dizendo asneiras, fazendo comentários indecentes e provocando umas às outras, e por vezes acaba tudo em briga. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, entretanto, é de fácil convívio, é alegre, aberta, ela ama, procura o bem dos outros. Não há nada melhor para um casamento do que um alto nível de vida e espiritualismo. Vamos ver esse ponto mais de perto. O apóstolo Paulo trata em Gálatas 5:22 do fruto do Espírito. Ele usa o termo fruto figuradamente. Significa o resultado da obra constante e poderosa do Espírito na vida dos cristãos verdadeiros. Comparativamente, o Espírito é como a seiva de uma árvore, que faz os frutos aparecerem no tempo certo. Como árvores de justiça, habitados e irrigados pelo Espírito de Deus, produziremos os seguintes frutos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. GL 5:22-23. Parece até que Paulo tinha em mente o casamento quando escreveu essa lista. Comecemos com o amor. Muitos confundem o amor no casamento com atração física ou companheirismo. Embora essas coisas certamente façam parte do verdadeiro amor, não representam todas as dimensões dele. Esse amor é comparado por Paulo ao que Cristo tem por sua igreja. Somente por meio da atuação do Espírito em nós é que podemos manifestar tal amor. Talvez seja por isso que casais que não têm uma vida espiritual profunda não possam desfrutar dessa dimensão do amor conjugal. Mais difícil ainda é quando um dos cônjuges não é cristão e, portanto, não tem o Espírito de Deus. A alegria mencionada por Paulo é também produzida pelo Espírito Santo. Não vem somente quando as finanças domésticas estão equilibradas, quando os filhos estão indo bem na escola, gozando de boa saúde. Ela vem em meio a circunstâncias difíceis, durante os momentos de profunda dificuldade, durante as tribulações. Que bênção se pudéssemos sempre receber nosso cônjuge com alegria verdadeira no coração e, durante as provações e dificuldades da vida, exibi-la a todo instante. Assim também é a paz da qual Paulo fala. Ele igualmente menciona a longanimidade, que significa paciência. Estatísticas confirmam que a maior parte dos divórcios ocorre porque os cônjuges não conseguem lidar com a raiva e o ressentimento contra o outro, acumulados ao longo dos anos. Impacientam-se com os erros, falhas e provocações do outro e desistem de achar o caminho da reconciliação. A psicologia moderna chama isso de incompatibilidade de gênios. Admitimos que certos gênios são mais compatíveis que outros. Entretanto, cremos que o Espírito Santo produz em nós a longanimidade necessária para aceitar e superar as nossas diferenças naturais. Provavelmente, em boa parte dos divórcios, o que existiu não foi incompatibilidade de gênios, mas incompatibilidade com o Espírito Santo. Onde ele atua, o bendito fruto da paciência aparece. Você não sente que é a sua impaciência e a sua irritabilidade que causam tantos atritos no casamento? A benignidade e a bondade que Paulo menciona em seguida são muito parecidas. Significam procura constante do bem da pessoa amada. Perto desses conceitos está o de fidelidade. Essa é a qualidade de alguém em quem podemos confiar sempre. Ele nunca nos decepcionará. Deus é sempre fiel, diz a Bíblia, DT 3.4.
Fidelidade deveria ser uma das características mais marcantes do cristão. Fidelidade ao cônjuge, especialmente ser fiel ao que foi prometido durante a cerimônia de casamento, é uma atitude cada vez mais rara na sociedade em que vivemos. Traição, adultério e infidelidade, ao contrário, são cada vez mais aceitáveis, bem como o divórcio. Num rasgo de profetismo, o conhecido Aldous Huxley, em seu livro O Admirável Mundo Novo, predisse que, num dia não muito distante, as licenças para casamento seriam concedidas como as licenças para cachorros. Servem apenas para um período de 12 meses e permitem que você troque de cachorro durante esse período ou que mantenha mais de um cachorro ao mesmo tempo. Somente pela graça e pelo poder do Espírito Santo operando em nossa vida e em nosso casamento é que podemos cumprir aquela fidelidade de coração que o Senhor Jesus determinou, MT 5.28, e tornar reais as promessas feitas na cerimônia de casamento. Paulo cita, a seguir, a mansidão. Significa gentileza nas atitudes e no comportamento, em contraste com a rudeza de modos no tratamento com outras pessoas. Tradutores da Bíblia verteram esse termo em algumas línguas simplesmente como sempre falar de maneira suave ou jamais levantar a voz para outra pessoa. Mansidão é aquela capacidade dada pelo Espírito Santo de suportar com gentileza e paciência as provocações que inevitavelmente aparecem no relacionamento. Para os que não têm o Espírito, por vezes torna-se quase impossível conviver com essas coisas. O novelista escocês Robert Stevenson escreveu que você pode perdoar aqueles que não conseguem acompanhá-lo durante uma explicação filosófica, mas, se sua esposa fica rindo quando você tem os olhos cheios de lágrimas ou com um branco no olhar enquanto você tem um acesso de riso, o divórcio aparece como o caminho certo a seguir. Assim pensam os homens sem Deus. Mansidão para aguentar a ironia, o sarcasmo, os gritos, os acessos de raiva e as incompreensões é fruto do Espírito. Finalmente, Paulo menciona o domínio próprio. Como esse aspecto da operação do Espírito em nossa vida é importante no casamento. Literalmente, significa ter controle sobre o eu, sobre o ego. De todas as qualidades necessárias para um casamento feliz, talvez essa seja a mais importante, e a mais difícil de obter por nós mesmos. Conta-se que Benjamin Franklin, desejando alcançar uma vida moral perfeita, escreveu num caderno as 12 virtudes que considerava essenciais para uma moral inatacável. Abaixo de cada uma, deixou espaço para registrar seu comportamento e progresso diários. Um dia, conversando com um velho amigo evangélico, sacou seu caderno e mostrou quão maravilhosamente bem ele estava se saindo. Seu amigo calmamente o informou de que ele havia omitido da lista a virtude da humildade. É somente pela graça e pelo poder do Espírito que podemos verdadeiramente ter controle sobre nosso espírito, emoções e reações. Orientações práticas. Finalmente, como ser cheio do Espírito Santo? Gostaríamos de lhe sugerir 3 direções básicas. E cremos firmemente que, se segui-las, seu casamento pode mudar. 1. Reconheça que tem necessidade de uma vida espiritual mais profunda. O Senhor Jesus Cristo disse certa vez, no último dia de uma festa dos judeus, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ju 7:37 a 38. Ele se referia ao Espírito Santo. Ele disse, se alguém tem sede, ... O primeiro passo é reconhecer sua extrema necessidade. Reconhecer que a causa maior das atitudes errôneas para com seu cônjuge e dos problemas que surgiram é a falta do fruto do Espírito em sua vida. Não culpe o cônjuge, nem seu temperamento, nem as circunstâncias. Aceite mansamente que foi você que não teve na vida a plenitude do Espírito. Comece assim, reconheça humildemente diante de Deus que você precisa dele e do seu Espírito. Note que o Senhor comparou a ação do Espírito ao movimento de águas correntes, vivas. Quando a água é derramada, escorre procurando os locais mais baixos e, quando os encontra, enche-os imediatamente. A água não sobe os montes. Assim também o Espírito Santo não vem encher corações altivos, soberbos e orgulhosos, mas aqueles que estão profundamente quebrantados.
Você quer começar a se encher do Espírito? Comece dizendo: ó, Deus, a culpa é minha, perdoe-me. 2. Ore pela plenitude do Espírito. Suplique a Deus: ó, Deus, dê-me a plenitude do seu Espírito. O Senhor Jesus disse certa vez: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? LC 11.13. O objetivo dessa comparação feita pelo Senhor é muito claro. Deus dará mais do seu Espírito aos que pedirem. Note que, segundo Mateus, Jesus havia dito que o Pai daria coisas boas aos que pedissem, MT 7.11. Lucas especifica que Jesus se referia especialmente ao Espírito Santo, o Summum Bonum, bem supremo. Deus está pronto a nos dar os dons e as graças operadas pelo Espírito, em contraste com os dons materiais que nossos pais nos dão. Cf. PV 1.23, IS 44.3 a 4, IS 36.27, JL 2.28, JU 4.10, JU 7.37 a 39. É claro que Deus poderia fazer que seu Espírito atuasse de maneira mais intensa em nós sem que ao menos pedíssemos. Mas Ele determinou que buscássemos essas coisas pela oração. 3. Reforme sua conduta. Especialmente no que diz respeito à área familiar, há certas atitudes que precisamos reformar. Peça perdão ao seu cônjuge, busque a graça de Deus para essa reforma tão necessária. O Espírito Santo é dado aos que obedecem a Deus, et 5.32, aos que andam querendo fazer a vontade divina, SL 143.10. Essa reforma diária é necessária para conhecermos a perfeita vontade de Deus. O uso dos meios de graça conduz naturalmente à reflexão e a uma atitude mental e espiritual desejável e propícia a mudanças. Assim, separe tempo diário para as devoções particulares e domésticas, gastando tempo com Deus, com Sua palavra, com a vida de oração. Existem muitas pessoas solteiras que não querem se casar e, em certo sentido, isso é melhor do que se casar com a pessoa errada. Se você é solteiro e quer se casar, esta pergunta é para você: quanto a dimensão espiritual influencia a sua procura e a sua escolha? Você, moça, está procurando rapazes bonitos, elegantes e altos, morenos, de olhos verdes. E os rapazes? Estão procurando moças esguias, louras, de olhos azuis? Quanto a dimensão espiritual é importante para você? Hoje em dia os meios de comunicação querem nos fazer acreditar que somente o que é bonito e agradável aos olhos traz felicidade. Isso não é verdade. Se fosse assim, todas as estrelas de cinema teriam casamentos felizes. Enganosa é a graça, e vã, a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. PV 31.30. Quanto a dimensão espiritual está influenciando a sua escolha? Você talvez seja noivo. Queremos fazer uma pergunta a você e a sua noivo. Quanto tempo vocês gastam lendo a Bíblia juntos, orando juntos e cultivando a vida espiritual? Quanto tempo vocês gastam buscando a Deus e se preparando espiritualmente para o casamento? Se esses hábitos e disciplinas espirituais não são cultivados desde cedo, dificilmente o serão durante o casamento.